gente, tudo bem? Meu nome é Laura e eu sou monitora da disciplina de Topografia Geral. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês algumas coisas sobre AutoCAD, principalmente sobre auxiliar a vocês na execução de uma representação gráfica de levantamento planimétrico a partir de dados de uma caderneta de campo. Então, o AutoCAD ele é um software do tipo CAD desenvolvido e comercializado pela Autodesk, e ele é bastante utilizado na arquitetura, na engenharia, e ele também normalmente também é exigido no mercado de trabalho, muitas vezes exigido no mercado de trabalho, então é muito interessante saber ele. E assim, eu sei que tem muita gente que não gosta ou que tem medo de mexer no AutoCAD, mas fiquem tranquilos que ele é muito fácil de aprender e é muito tranquilo. Aqui está então o AutoCAD. Essa daqui é a versão 2025. E é importante falar também que o AutoCAD, esse daqui está em inglês, que é uma convenção utilizar o AutoCAD em inglês. Sim, tem como baixar ele em português também, mas convencionou-se utilizar ele em inglês. Então, todos os comandos que eu falar aqui eles vão estar em inglês, mas é muito simples, fiquem tranquilos. E vocês conseguem baixar o AutoCAD pelo site da Autodesk, com licença de estudante. Você entra no site da Autodesk, procura lá sobre licença de estudante, e com o seu login do Signa, da UF, você consegue essa licença. Ela não é por tempo ilimitado, mas ela já é bastante útil. Então, eu vou clicar aqui para poder abrir o AutoCAD. Essa daqui é a interface inicial do AutoCAD. Aqui em Open você pode abrir arquivos já existentes do AutoCAD. Para você criar um novo arquivo, você tem que clicar em New, e aqui ficam os arquivos abertos recentemente. Então, eu vou criar um novo arquivo do AutoCAD. Vou vir aqui em New. Então, essa daqui é a interface principal do AutoCAD. Pode ser que ela venha assim, né, toda limpa, com nada. Então, você vem aqui, ó, nesse xadrezinho aqui embaixo para poder ativar o grid dele, que são essas gradezinhas, essas linhas xadrezinhas, que particularmente eu acho muito melhor de mexer, e normalmente é assim que se mexe no AutoCAD. Primeira coisa que a gente vai fazer então é configurar as unidades. Você vai clicar no comando. Todos esses comandos que eu vou falar para vocês, eu vou falar os comandos pelo teclado, porque eu acredito ser uma forma mais rápida e mais fácil de mexer no AutoCAD pelos comandos do teclado. Mas todos os comandos eles estão aqui também nesse menu. Você pode acessar todos os comandos por esse menu aqui, por essa barra de ferramentas, mas eu prefiro particularmente utilizar o teclado. Por exemplo, se eu quiser criar uma linha, eu posso vir aqui, clicar em Line e criar uma linha, mas eu também posso escrever L e dar Enter e criar uma linha. É a mesma coisa, então saibam que tudo que eu falar aqui também existe um comando aqui nessa aba aqui. Então, vamos configurar primeiramente as unidades. Eu vou escrever UN e vou dar Enter. Vai abrir então essa caixinha, Drawing Units, e você vai mudar essas opções aqui, que é a precisão, vai colocar 2 casas decimais. Aqui em ângulo, no tipo de ângulo, você vai colocar essa segunda opção, que é grau minuto e segundo. Aqui em unidade de escala, você vai mudar para metro, e essa última opção aqui você vai deixar do jeito que está. Vai clicar em OK, então. Uma coisa também que é importante de explicar são essas opções aqui embaixo. Por exemplo, tem essa opção que chama Orthomode. Se eu quiser criar uma linha, por exemplo, eu consigo direcionar o meu ponteiro do mouse para qualquer lugar. Mas se essa opção Orthomode estiver ligada, ela restringe seu cursor do mouse nos ângulos ortogonais, nos ângulos retos. Quando você quiser criar alguma coisa reta, todo ortogonal com ângulos retos, então você deixa essa opção ligada. Você pode desligar e ligar ela a hora que você quiser. Também tem essa opção aqui, que é o Polar Tracking. Se você deixar ela ligada, ela não restringe seu mouse, mas quando você estiver próximo de certos ângulos, nesse caso aqui tá os ângulos retos,
ela meio que trava seu mouse um pouquinho nesses ângulos retos, mas ela não restringe o mouse totalmente nesses ângulos. Outra coisa também que é importante falar é sobre essa opção aqui, que é o Object Snap. Por exemplo, se eu quiser fazer uma linha, fiz aqui uma linha, e eu quero clicar no final dessa linha, quero fazer outra linha saindo do final dessa daqui. Se essa opção não estiver ligada, eu posso até pôr o olho assim, mais ou menos olhar onde que eu acho que está o final dessa linha, cliquei e fiz uma linha. Assim parece que está direita, né? Que foi no final da linha. Mas se você der zoom, pode ver que ela não está exatamente no final da linha. Então, se você deixar essa opção ligada, quando você fizer, por exemplo, uma linha no final dessa daqui, ela vai criar essas caixinhas aqui que vão meio que direcionar você para certos pontos do desenho. Aqui, por exemplo, é o endpoint, que é o ponto final. Pode ver que agora sim fez no final da linha. Também tem os pontos do meio, os midpoints, que são esse triângulozinho. E ele também tem, por exemplo, ele também capta interseções, que é esse xizinho. Também dá para poder captar o centro de circunferências. Ele também cria essa bolinha em centro de circunferência, centros geométricos. Então, essa opção é essencial para o AutoCAD. Eu gosto de deixar essas opções selecionadas, que são os endpoints, né, os pontos das extremidades, os pontos dos meios, os centros geométricos, centros de circunferências, quadrantes, interseções e perpendicular. E esse node aqui também. São os principais que a gente mais usa. E outra coisa muito importante também de configurar é o salvamento automático do AutoCAD. No AutoCAD, normalmente você faz muita coisa em muito pouco tempo. Então é bastante importante que o arquivo salve de tempos em tempos, para que, por exemplo, se acontecer alguma coisa, ou o programa fechar, ou faltar luz, você não perca essas atualizações do arquivo. Antes também de você fazer qualquer coisa, vem aqui em Save, clica aqui e salva esse arquivo que você está editando. Seleciona a pasta que você quiser, coloca o nome dele e seleciona esse arquivo. Vou salvar aqui em qualquer lugar. E então, para poder selecionar, para poder configurar esse salvamento automático, você vem nesse Azinho aqui, que está no canto esquerdo superior, e vai em Options, aqui embaixo. Vai abrir então essa janela e você vai vir nessa aba de Open and Save. E vai vir nessa opção aqui de salvamento automático. Ela vai estar marcada já, provavelmente. Se não tiver marcada, marca ela. E aqui eu acho que ela vai estar com 10 minutos entre cada salvamento. Mas como eu falei, em 10 minutos você faz muita coisa. Em 10 minutos você faz muita coisa no AutoCAD, então é melhor encurtar esse tempo. Coloca 5, por exemplo. E também deixa essa opção aqui de criar um backup em cada salvamento. Deixa essa opção também selecionada. Vem aqui em Apply e em OK. Agora eu vou explicar um pouco sobre o que são as layers. Eu vou abrir até outro arquivo aqui para poder mostrar melhor. Aqui tem um arquivo então que tem as layers aplicadas. As layers elas servem para você se organizar no seu desenho. Pode ver que cada linha dessa daqui tem uma cor diferente. A parede tem uma cor, as janelas têm outra cor, as portas têm outra. E dessa forma a gente consegue se organizar melhor no projeto. E também elas têm a utilidade, a principal utilidade na verdade delas também, é a organização. E também na hora de plotar, cada uma dessas linhas de cores diferentes vão ter espessuras diferentes, dependendo do que você quer, de qual espessura você quer para cada uma delas. A parede vai ter uma espessura maior, as janelas vão ter uma espessura menor, os móveis vão ter uma outra espessura também. Cada uma dessas cores vão ter uma espessura, essas linhas de cada cor vai ter uma espessura diferente. Na hora de plotar, né? De passar isso para a folha. E como que a gente configura então essas layers? Vou voltar aqui para o desenho, para o arquivo, e vou vir nessa aba aqui, Layer Properties.
abrir, cliquei e vai abrir então essa aba. Vai vir com essa layer 0 aqui, que é a layer padrão do AutoCAD, mas então você vai vir aqui nessa opção aqui, com essa estrelinha, essa pontinho de luz aqui, clicar nela e vai criar uma nova layer. Vou chamar ela de layer... tava layer 1 já, né? Layer 1, pode renomear ela do jeito que você quiser. Você pode alterar, por exemplo, a cor dela, a vermelho. Posso alterar o tipo dela, ela vai vir padrão, essa linha reta, linha contínua, né? Mas se você vier aqui, ela vem de padrão essa linha, então, contínua. Mas se você vier aqui em Load, ela vai abrir essas outras opções de linhas. Tem também linhas tracejadas, linhas pontilhadas, e você pode escolher qual linha que você quer. Essa linha que já tá. E você também pode mudar, como eu falei, a espessura da linha. Posso colocar, por exemplo, 0,3 milímetros. Esse 0,3 ele não vai aparecer na hora de você... Vou fechar aqui. Ele não vai aparecer na hora de você desenhar. Ele só vai aparecer na hora de você plotar. Todas as linhas aqui vão ter a mesma espessura. Elas vão se diferenciar pela cor. Então, como eu fiz aqui, ó, tava a layer normal. Eu venho aqui nessa caixinha, nessa setinha, clico na setinha e venho na layer 1. Agora, todas as linhas que eu criar vão estar nessa layer. Se eu quiser também mudar depois alguma linha, a cor da linha, layer da linha, você seleciona ela e muda ela. E outra coisa também que é legal de falar é que para selecionar as coisas no AutoCAD, se você clicar da esquerda para a direita, você seleciona só as coisas que foram totalmente selecionadas. Pode ver que se eu selecionar aqui, não vai selecionar essa linha. Só vai selecionar ela se você selecionar ela totalmente. Agora, se for da direita para a esquerda, tudo que tiver dentro dessa caixinha, não importa se selecionou a linha toda, só se pegou uma pontinha dela, já vai selecionar a linha. Então, as layers são basicamente isso. Tem como você ocultar também as layers. Deixa eu mudar essa daqui para vermelho de novo. Vim aqui em Layer Properties. E eu posso ocultar a layer, só vim nessa lâmpadazinha aqui. Ocultei ela, para poder voltar, só clicar de novo. E eu posso também clicar nesse cadeadinho para poder travar ela e impedir que hajam modificações nela. Então, vamos começar agora a desenhar nosso alinhamento. Nós temos então as informações da caderneta de campo, que são as visadas e as distâncias. E aqui fala que o estaqueamento foi feito de A para D de 2 em 2 metros e de D para E de 1,10 metros. Então, a gente vai criar essas distâncias. Você vai digitar então o comando PL, que é o comando Polyline, e vai dar Enter. E deixando o ortho ligado, ou também o Polar Tracking, você vai criar esse estaqueamento, as distâncias desse estaqueamento. De cima para baixo, você clica na área de trabalho. Deixa eu trocar a layer. De cima para baixo, você vai clicar e vai fazer o estaqueamento de A para B, que seria então de 2 metros. E vai colocar o valor de 2 metros. Enter. Criou então uma linha de 2 metros. E de B para D, de B para C, de C para D, também são linhas também são estaqueamentos de 2 metros. Então, você vai fazer mais 2 vezes para poder fazer esses estaqueamentos. As distâncias desses estaqueamentos. Pronto, fizemos de A para B 2 metros, B para C 2 metros, de C para D 2 metros. E agora, de D para E, vamos fazer o estaqueamento de 1,10. Pronto, fizemos já as linhas, cada um com suas distâncias. Cada um com cada distância. Na verdade, eu usei o comando errado. Eu sem querer cliquei no Inline, mas é o PL, do Polyline. Eu vou fazer de novo, né? 2 metros, 2 metros, 2 metros e 1,10. Pronto, agora a gente tem todas as nossas distâncias. A para B, B para C, C para D e D para E, 1,10. Uma coisa também que é importante falar é que o AutoCAD ele utiliza o ponto como separador decimal. Pode ver que eu vim aqui e se eu quisesse fazer uma linha de 5,8.
5,8. Eu não colocaria vírgula, eu colocaria ponto. A gente utiliza o ponto no AutoCAD como separador decimal. Mas é como se fosse 1,8, mas aí você coloca o ponto. Agora nós vamos colocar os pontos do estaqueamento. Você vai digitar PT para poder entrar na opção de Point Style. Vai selecionar esse xizinho e vai colocar um valor aqui. Pode colocar, eu acho que o valor que ficou bom é ponto 2. Não, coloca ponto 15, não. Ponto 2, utiliza ponto 2 e marca essa opção aqui, ó, Set in Size in Absolute Units, a segunda opção, e vai em OK. Para colocar os pontos, então, você vai ter que fazer o comando PO, Enter, e vai selecionar os pontos, cada uma desses pontos, A, B, C, D e E. Pronto, criou um xizinho aqui. Para você voltar, você poderia novamente também clicar em PO e dar Enter, mas no AutoCAD, se você quiser fazer o mesmo comando que você já fez antes, voltar para o mesmo comando que você fez, só clicar no Enter que ele volta para o comando anterior. Então, só clicar Enter, Enter e Enter. Pronto, coloquei todos os pontos. E agora a gente tem que nomear eles. Temos então o comando, digita T e vai abrir o comando de texto. Você vai colocar então o tamanho da caixa de texto e vai vir aqui para poder alterar o tamanho da letra. Pode colocar ponto 3. E vou colocar o nome desse primeiro ponto de ponto A. Aqui também tem como mudar a fonte. Vou colocar Arial. Tem muitas fontes aqui. Vou colocar Arial, então. E vou mover para perto desse ponto. E vou copiar também com o comando, escreve CO para poder ativar o comando copy, Enter, clica na figura que você quer copiar e arrasta ela para onde você quer copiar. Tem como fazer mais de uma vez isso, o comando só para quando você dá ESC. E deixa também o Ortho ligado para poder ficar tudo alinhadinho. Pronto, agora eu vou trocar o nome deles. B, C, D e E. Pronto. Já estão todos os pontos com os devidos nomes. Também tem outra forma de alocar esses pontos, que é pelo comando Array, que é AR, digita R no teclado e dá Enter. Você pode, deixa eu copiar na verdade aqui, vou copiar esse xizinho aqui. E vou escrever Array, Enter, vou selecionar a figura que eu quero distribuir, Enter de novo. Vai aparecer essa opção aqui e você vai clicar em Enter de novo para poder selecionar a primeira opção. Aqui então você vai poder alterar o número de colunas e de linhas. As colunas são na vertical e as linhas são na horizontal. Aqui, por exemplo, eu quero 10 colunas e uma linha apenas. Agora a gente tem 10 colunas, 10 xizinhos em uma única direção, em uma única linha. Aqui, por exemplo, a gente poderia fazer na vertical, a gente poderia ter feito assim, colocado os pontos assim, colocado Array, Enter, e ter colocado uma coluna só, né? E ter colocado os pontos entre eles 2 metros, na distância de 2 metros. Na verdade aqui 2 metros, aí vai ter uma distância de 2 metros. E depois você faria separada de 1 e 10. Seria a mesma coisa. Ó, pode ver que vai ficar exatamente em cima. É outra forma de fazer também, então. O próximo passo, então, é encontrar os pontos pela interseção de duas circunferências.
Para achar então os vértices da edificação em planta baixa, a gente vai utilizar duas circunferências, que são fornecido então o raio dessas circunferências, e você, por meio da interseção entre essas duas circunferências, você vai descobrir o vértice da edificação. E a interseção será o vértice da edificação e de acordo com o croquis feito em campo. Então, para isso, a gente vai selecionar o comando circle, que é C, Enter, e vai ver aqui qual que é a distância, por exemplo, de A até 1, que é a distância que a gente vai colocar no raio. A primeira distância, então, de A a 1 tem 3,07. Então, a gente vai clicar no A e vai escrever um raio de 3,07. Agora, vamos olhar de B para 1, que tem 4,24. Então, a gente vai colocar o comando circle de novo, vai B, clicar em B e vai colocar a distância de 4,24. E de acordo então com o croquis feito em campo, a gente vai ver qual é o vértice que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui é o vértice da direita, então a gente vai colocar o comando PO de novo e vai alocar um ponto aqui nesse vértice. E também sempre coloque o nome desse ponto, né, desse vértice. Aqui então vai ser o vértice 1. E a gente vai fazer isso para todos esses outros valores. Agora o 2, o vértice 2. De A para 1 tem 3,28. Colocar circle de novo. A 3,28. O segundo valor de B para 2, 4,43. Dá Enter, né, para poder voltar no último comando. 4,43. 4,43. Nisso daqui o vértice vai estar na esquerda. Então vou colocar o comando PO de novo, Enter, e vou selecionar o vértice, a interseção das duas circunferências, e vou excluir elas. Vou de novo nomear ela aqui. Deixa eu mover ela, que foi muito em cima. Para você clicar, né, para você entrar na caixa de texto, é só você clicar 2 vezes no texto. E vou colocar o 2. Agora a terceira, vamos ver o vértice 3,15 a partir do A. 3,15 e do B 4,13. 4,13. Esse daqui é o vértice no lado esquerdo. Coloquei o X. Eu vou aqui copiar o nome dele, alterar para 3. Então, a gente vai fazer isso para todas essas informações aqui, até ter todos os vértices do nosso desenho. Marquei e nomeei então todos os pontos, e agora a gente tem que ligar esses vértices, né? Através do comando Polyline, PL, Enter, e vou ligar todos esses vértices em ordem numérica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou fechar no 1. Também tem essa opção que é o SPL, que é o Spline, que é caso os vértices fossem, se o desenho tivesse curvas, né? Que tem como fazer curvas, né, no desenho. Ele fica assim. Então tá pronto o nosso desenho, todos os vértices já estão aqui localizados e também todos os pontos estão ligados. Então esse é o nosso desenho final da planta baixa com alinhamento ao centro. Agora eu vou explicar um pouco sobre as achuras. Vou criar aqui um retângulo
E vamos supor que eu queira destacar nosso retângulo no desenho. Ou produzir algum tipo de efeito de sombra, se eu quiser colocar algum lugar com grama. As achuras elas servem para isso. Tem esse comando aqui, você pode clicar H, Enter, que vai ser você conseguir entrar na achura. E também tem esse quadradinho aqui com tracejadinho, que também é a mesma coisa das achuras. A achura normalmente é um comando que eu clico, mas também tem a opção de digitar, que é o H, Enter. Vai abrir então essa aba aqui de Hatch Creation. E aqui estão todas as nossas achuras. Se você clicar nessa segunda setinha aqui, tem muitas achuras aqui de tudo, de estrelinha, quadrado, um monte de triângulo e também sólido. Se você clicar em sólido, por exemplo, clica na achura que você deseja e clica dentro do objeto que você quiser sombrear. Aqui, por exemplo, vai ficar sólido, né? É só pintar o retângulo. Mas, por exemplo, se eu quisesse, vou colocar aqui vou colocar estrelinha. As estrelinhas, posso vir aqui e clicar. E as estrelinhas aqui tem como você mudar o tamanho delas também. Você pode vir aqui, clicar nelas e vem aqui nessa opção, nesse quadradinho maior com esse quadradinho azul menor, que é a escala da achura. Você pode aumentar elas vão ficar maiores ou diminuir. As estrelinhas vão ficar menores, vão ter mais estrelinhas, né? Aí depende de como você quiser deixar. E se você quiser fazer uma achura e tiver algum escrito dentro, você quiser colocar alguma coisa escrita dentro, coloca primeiro a achura, o escrito e depois coloca a achura. Porque, por exemplo, se eu colocar a achura, as estrelinhas aqui, e depois vier com um escrito, por exemplo, colocar aqui, deixa eu diminuir a achura aqui primeiro. Escrever alguma coisa aqui depois, o escrito vai ficar misturado com a achura. Agora, se você colocar primeiro o escrito, o texto, e depois vier e colocar a achura, a achura ela não vai interferir no escrito. Ela vai meio que criar uma área onde não vai ter achura. Então, primeiro coloca o texto e depois coloca a achura. Agora falando um pouco sobre a plotagem, para poder plotar o desenho, colocar ele numa folha para poder salvar em PDF, imprimir ou salvar como foto. Para poder colocar numa folha, você vem aqui em Layout, nessa aba aqui de baixo, Layout 1, e assim, ela vem assim como padrão, essa folha branca com esse retângulo preto dentro dela. E se você clicar duas vezes nesse retângulo preto, esse retângulo preto ele chama Viewport. E ele é a área onde o seu desenho vai estar localizado. Para você alterar, se você não clicar duas vezes dentro dele, você vai mexer na folha. Se você clicar dentro dele duas vezes, você vai mexer na Viewport. É como se tivesse esse desenho aqui, essa página aqui, dentro desse quadradinho, que ele serve para você localizar o seu desenho na hora de plotar. Eu vou ensinar então como plotar esse desenho aqui. Foi disponibilizado então para vocês esse arquivo aqui que chama AulaCAD DWG, que se você vier aqui em Layout, vão ter essas folhas aqui de todos os tamanhos de folha A4, tanto em retrato quanto paisagem, A4, A3, A2, A1 e A0, que são folhas base para você utilizar na hora de plotar. Elas têm as margens, né? E o carimbo, onde você vai colocar as informações da sua plotagem, do seu desenho, né? Então, esse arquivo foi disponibilizado para vocês. E quando vocês quiserem utilizar eles, é só vir aqui, seleciona a folha que você quiser utilizar. Seleciona ela assim, eu vou selecionar essa daqui, A3. Dá Ctrl C e vai vir então para o desenho que você estava fazendo. E dá Ctrl V aqui. A folha vai ficar muito pequenininha, porque ela está em metro.
pode ver que ela tá em metro, 0,30. E normalmente as folhas do AutoCAD, elas são usadas em milímetros. Então a gente vai ter que escalar ela. Selecione então a folha e eu vou dar o comando SC, que é o comando Scale, para poder escalar a nossa folha e mudar ela então para milímetros, para metros. Não, para milímetros, porque ela está em metros. E vou mudar ela para milímetros. Apesar do nosso desenho estar sendo feito em metros, a gente ter escolhido a unidade de medida metros, na hora de plotar, normalmente as folhas são em milímetros, então vamos passar ela para milímetros. SC, Enter. Vou selecionar uma ponta dessa folha, vou selecionar a folha e vou escrever 1000/1. Pronto, agora a folha tá grande, tá no tamanho dela em milímetros. 297 milímetros, que é o tamanho da folha 3, 297 por 420. Aí, 420. Agora, a gente tem que colocar essa folha branca dentro dessa folha de impressão dessa folha de plotagem. Para isso, a gente vai ter que colocar o comando Ctrl+P, que a gente vai abrir essa aba aqui de plotagem. Aqui, primeiramente, muda essa opção aqui, daqui tá a impressora, muda de DWG para PDF, porque ela, na hora de plotar, ela vai converter o DWG para PDF. E vai aparecer então essas várias opções de folha aqui, o tamanho do papel, várias opções de folha. Normalmente, as mais usadas são essas daqui, a ISO Full Bleed. E já que a nossa folha é ISO Full Bleed, a folha 3, a gente vai selecionar ela e vai selecionar essa daqui, que é a opção dela na vertical, 297 por 420. Se a gente selecionasse ela 420 por 297, ela fica na horizontal. Então, seleciona a 297 por 420 na folha 3. E vai vir então aqui em Apply to Layout. E vou fechar a caixinha. Peraí, acho que tá no Landscape, eu tenho que alterar na verdade aqui. A orientação do desenho. Tem que colocar retrato, né? A primeira opção, porque ela estava em paisagem e você passa ela para retrato. Aí vai em Apply to Layout de novo. Pronto, agora ela tá em modo retrato. Agora, para poder localizar essa folha de desenho dentro da folha branca, na verdade, exclui essa viewport aqui. Eu esqueci, já era para ter excluído ela há muito tempo, mas a primeira coisa que tem que fazer é excluir ela. Exclui essa viewport. E agora, para poder localizar essa folha dentro da folha de desenho, dá Ctrl+P de novo. E vai vir aqui em Layout. E na opção Window. E vai selecionar as quinas da folha de impressão. Vai pegar essa quina aqui e vai levar até a outra extremidade dela. E vai em Apply to Layout. Fecha de novo. Agora ela está certinha na folhinha branca. Agora vamos voltar com a viewport, porque agora não tem nem onde desenhar mais aqui. Agora a gente vai criar uma nova viewport. Para criar uma nova viewport, você vem aqui em Layout e vem aqui nessa opção, Rectangular. Clica nela e vai selecionar a área onde você quer localizar o seu desenho. A área toda do desenho da folha. Vou clicar aqui nesse canto e vou colocar até essa outra extremidade aqui. Pronto, criamos a nossa viewport. Pode ver que aqui, ó, cliquei 2 vezes nela, tá aqui a nossa viewport. Agora a gente tem que aplicar a escala do nosso desenho. Para poder fazer isso, clica 2 vezes na folha, clica 2 vezes na folha e escreve Z, Enter, para você entrar no comando Zoom. E depois digita O, de Object, que é uma dessas opções aqui aparecendo. Escreve O, Enter, e vai selecionar o desenho que você quer plotar. Seleciona ele e dá Enter. Pronto, agora o desenho está centralizado. Mas é importante ter cuidado para poder você não mexer dentro desse desenho mais. Porque, por exemplo, se eu fizer aqui, se eu mexer com o scroll do mouse de novo, ele vai descentralizar o nosso desenho. Ele vai descentralizar. Então, quando você centralizar ele, cuidado para não mexer com ele de novo. Quando você for mexer, clica 2 vezes fora
para poder mexer. Então toma cuidado. Pronto, agora ele está centralizado, mas ele ainda não está com a escala, ainda não tem escala. Para poder colocar a escala, a gente vai digitar Z novamente, Enter, e vai escrever, se eu quiser, por exemplo, colocar uma escala de 1 para 50, você escreve 1000/50. Esse 1000 é porque justamente a gente está trabalhando em milímetros. Em milímetros é na hora de plotar. Então escreve 1000, mas saibam que o 1000 é como se fosse 1 para 50, sabe? A escala continua sendo 1 para 50 e não 1000 para 50. Mas ao invés de colocar 1, vocês colocam o 1000. Agora no denominador você pode colocar o valor normal mesmo. 1 para 50, XP, Enter. Pronto, agora o nosso desenho está na escala 1 para 50. Posso colocar, por exemplo, zoom, Enter, 1000/100, XP. Só que aí já é muito pequeno. Ou posso colocar 1000/25, XP. Aí já é muito grande, não está cabendo na folha toda. Então, o ideal para essa folha é 1 para 50. Para esse desenho, para essa folha, em 1 para 50. Então, você vai ter que ir testando as folhas. Se não tiver restrição para folha, se você puder utilizar qual você quiser, você pode ir testando as folhas, ver qual fica melhor. E também pode ir testando as escalas, para ver qual escala melhor fica no desenho. Quanto maior o desenho ficar, mais visível ele fica, né? Então, mas tem que ter cuidado para poder mostrar o desenho todo na viewport. E também tem essas opções aqui do carimbo, que você pode, se você clicar 2 vezes nele, são caixas de texto, você pode alterar, pode escrever o que você quiser. Vou colocar o nome aqui pode colocar, por exemplo, topografia geral. Peraí. Topografia geral. Você também pode, mas se você quiser, pode criar um novo carimbo. Pode até baixar também uma folha de impressão na internet que você goste, mas essas folhas também são disponibilizadas na internet, você consegue baixar elas. Você pode fazer também, modificar o carimbo que você quiser, colocar as informações que você quiser. E agora então vamos finalizar a plotagem. Vou clicar em Ctrl P de novo e vou marcar essa opção aqui. Vim aqui em Plot Style Table, clica aqui nela e clica em Monochrome, que vai imprimir as nossas figuras. Apesar das layers serem coloridas, na hora de você plotar, ela vai plotar em preto e branco. Tem como você selecionar também outras opções aqui, escalas de cinza, e também tem como deixar a plotagem dela colorida. Mas vem aqui, normalmente se usa o monochrome. E pode também alterar a qualidade dela. No normal também já fica bem bom. Deixa essas opções marcadas aqui de Object Line Weights, que vai justamente na hora de plotar, vai plotar com as line weights que você escolheu nas layers. E basicamente é isso. Na hora de plotar, então, você só vem aqui em OK, coloca o nome para ela, topografia, por exemplo, topografia, deixando documentos mesmo, e vou salvar. E ela vai abrir então a nossa plotagem. Nesse caso aqui, não tem eu não configurei as layers, mas se você tivesse configurado, elas vão ficar com tamanhos diferentes. Por exemplo, aqui, essa daqui é a mesma planta que eu mostrei lá no começo, que tinham as configurações das layers, e como vocês podem ver, elas têm as configurações, as espessuras das linhas são diferentes, as paredes são mais grossas, os móveis são mais finos. Basicamente isso. As paredes, as portas também são mais finas.
então elas só vão ser vistas na hora de plotar, só se você configurar as layers e as espessuras delas. E deixar aquela opção de plot object line weights marcada. Então é basicamente isso. Espero ter ajudado e fiquem à vontade para poder me procurar. Se não entenderam alguma coisa, ou se não souberem fazer alguma coisa, podem ficar à vontade que, como eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Muito obrigada.